Dimitri Payet treina normalmente, deverá voltar ao Vasco contra a Portuguesa. Ingressos esgotados para esse jogo e o provável time que irá a Campos domingo às 6h30 da tarde contra a Lusa da Ilha do Governador. Jogo que, olha, o Vasco precisa vencer para se classificar às semifinais do Carioca. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite pra todo mundo e domingo a bala. E como rola em São Januário, às 6h30 da noite, Vasco e Portuguesa, a última rodada da Taça Guanabara, que vai definir os 4 classificados das semifinais do Campeonato Carioca e quem vai disputar o prêmio de consolação, que é a Taça Rio, que é o 5º lugar, e também quem vai ser o campeão da Taça Guanabara. Tudo isso vai ser decidido nesse final de semana. Já que é o jogo decisivo, porque todos os jogos não foram às 4 da tarde, a PM não deixou. Teria um clássico no Maracanã, tem um clássico no Maracanã, que é o Fluminense e Botafogo. Vasco e Portuguesa, alguns metros dali, ficaria difícil para a PM, para evitar brigas. A torcida do Vasco e Botafogo se dão bem, mas a torcida Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo e Fluminense não se dão bem. Poderia ter um enorme estrago, por isso que a PM não deixou. Aí deslocou o jogo do Vasco para as 6h30 da noite, no domingo. Lembrando que o Flamengo joga também no sábado, então vai ser um clima de paz domingo, nessa rodada final da Taça Guanabara. E para esse jogo, o Dimitri Payet, depois de um dia de folga, um time que enfrentou o Marcílio Dias pela Copa do Brasil, o elenco se reapresentou nessa quinta-feira. Treinaram normalmente, o Dimitri Payet, que estava com gripe, treinou normalmente. Tudo leva a crer que estará à disposição do técnico Ramon Dias para o confronto. Se bem que eu acho que, por precaução, poderia deixar o francês de molho para estar 100% no jogo de quarta-feira contra o Água Santa pela Copa do Brasil e as semifinais do Campeonato Carioca, seja quem for o adversário do Vasco na semifinal do Carioca. Tudo leva a crer, se a Taça Guanabara terminasse hoje, o adversário seria o Flamengo. Mas vamos ver que colocação o Vasco vai terminar a Taça Guanabara para saber o seu adversário. Então seria bom poupar o seu principal jogador também para esse confronto, que eu acho que dá para o Vasco vencer. Apesar de não ter o seu maior criador, dá para o Vasco vencer bem a Portuguesa da Ilha. Mas tudo leva a crer que ele vai para o jogo. E do João Vitor, que foi, vamos dizer assim, preterido pelo Ramon Dias no jogo contra o Marcílio Dias, deverá voltar à zaga, fazer o trio com o Medel e o Léo. E o trio de ataque do jogo de quarta-feira deverá ser mantido: o Adson, o Rossi e o Vicente. O provável time do Vasco contra a Portuguesa da Jardim: Paulo Henrique, João Vitor, Medel, Léo e Lucas Pinto. Zé Gabriel está suspenso, desculpa. Safosa, Gamares e Payet. Rossi, Adson e Vigente deverão ser esses 11 que iniciarão jogando lá em São Januário às 6h30 da noite. Olha, quase final que todos os ingressos foram vendidos. Casa cheia da colina no domingo.
que o Vasco vencendo se classifica, independente dos demais jogos, para as semifinais do Campeonato Carioca. Lembrando que o colega Lídio Camona, como eu disse ontem no Boa Noite, pelo que ele apurou, a 77 deu umas metas para a comissão técnica, né, e para o Lúcio Barbosa nesse ano. Chegar no mínimo às semifinais do Campeonato Carioca deverá ser cumprido. Chegar pelo menos até as oitavas de final da Copa do Brasil, quando chega os times que estão disputando a Libertadores, e ficar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. Bom, eu acho que é o mínimo do mínimo, até pelo investimento feito, que ainda falta para fazer. Ainda tem mais 5 dias da janela desse primeiro semestre, tentar trazer um atacante pelo lado e um ou dois meias, para um ser reserva do Paer e outro para jogar com ele. Seria bom para dar um salto de qualidade nesse time, que é bom, mas precisa melhorar. E tem a janela do segundo semestre também. Então, no mínimo, chegar dessas metas estabelecidas pelo Lídio Camona, que eu acho que nem precisava ter uma fonte para falar dessas metas, que é o mínimo que se espera pelo investimento e pela grandeza do Vasco. Na verdade, a grandeza do Vasco, a meta real é sempre disputar título. Mas como a gente está refazendo de uma verdade, um quebra-quebra que teve no clube nos últimos 20 anos, né, mano? Então, é um passo de cada vez. Não é uma coisa que a gente gosta de ouvir, não é uma coisa que eu gosto de falar, mas a gente não pode brigar contra os fatos. É isso que o Vasco está fazendo no momento. Está tentando se levantar para depois andar com as suas próprias pernas. Então, tem jogador do Corinthians rescindindo o contrato por falta de pagamento. E ainda tem quem reclame da SAF, porque está mantendo os pagamentos de dia. Deve ter saudade da associação. Tem uma parte de torcida organizada que ganhava ingresso de graça para bater nas costas de políticos. Eu acho que deve ter mesmo. Mas torcedor comum não dá para entender isso não, porque o Vasco estava não estava quebrado. É só botar um peso na balança. Ideal não está, ainda mais esportivamente falando, ainda mais pelas mentiras ditas pelo seu Jorge quando estava a via de comprar o futebol do Vasco, que teria resultados esportivos imediatos. Se ele tivesse falado a verdade desde o início, talvez a torcida teria compreendido. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai falar mais sobre o Vasco e o nosso Boa Noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.